Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre subscrição de fundos imobiliários, como esse processo acontece, como a gente pode entender uma subscrição. Geralmente isso beneficia o cotista porque em um processo de subscrição, nós, cotistas, podemos adquirir cotas dos nossos fundos, novas cotas dos nossos fundos, de uma forma mais barata. Então, existe um processo no qual a gente participa para ter direito a essas cotas, essas novas cotas. Normalmente, quando existe uma nova emissão, uma emissão follow-on, no qual o fundo tenta aumentar o seu tamanho, ou em um IPO, em que o fundo começa a ser negociado na Bolsa de Valores, a administradora do fundo ela tem que comunicar para o mercado que vai acontecer ou a nova emissão ou o IPO. Se acontece uma nova emissão, a administradora vai publicar um fato relevante falando sobre todo o processo da emissão. Se acontece um IPO, a administradora vai publicar um prospecto falando todas as informações do fundo que vai começar a ser negociado. Então, algumas informações que a gente vai ver que vai ter tanto numa emissão follow-on quanto em um IPO. Mas a gente vai se concentrar na subscrição, que é referente às emissões follow-on. Então, primeiramente, a gente tem que entender o tipo de emissão. O fundo imobiliário ele pode fazer dois tipos de oferta para o mercado, uma oferta pública e uma oferta restrita. A oferta pública, todo o mercado pode participar e os cotistas que já têm cotas do fundo, eles podem negociar esses direitos de subscrição na Bolsa de Valores. No caso da oferta restrita, apenas os cotistas que têm cotas do fundo na data base podem participar e esses direitos não podem ser negociados na Bolsa de Valores. A data base é justamente a data que o fundo determina para que ele analise quem são os cotistas do fundo. Então, se no fato relevante o fundo determina que a data base vai ser 26/2/2021, os cotistas que tiverem cotas nesse dia vão ter direito à subscrição na oferta restrita, ou seja, no dia 26 até a bolsa fechar, você ter essas cotas. Se você vender no dia 26 mesmo, você não vai ter direito. Com relação ao volume da oferta, né? Toda oferta tem um objetivo. No caso, se o FII vai fazer uma emissão follow-on para captar do mercado 90 milhões. Esse é o objetivo. Então, vai ter uma captação máxima e vai ter uma captação mínima. A captação máxima ela vai abranger tanto esse objetivo do fundo, 90 milhões, quanto um excedente, um fator adicional, que o fundo vai determinar também no fato relevante. Então, ele pode captar do mercado um pouco mais de 90 milhões. E também tem a oferta mínima, que é o mínimo que o fundo pode captar para que essa oferta aconteça. Por exemplo, se a oferta mínima for 30 milhões e o fundo não consegue atingir essa oferta mínima, ou seja, os investidores não exercem o seu direito de subscrição até completar esses 30 milhões, essa oferta é cancelada. Então, o fundo precisa respeitar essa oferta mínima e essa oferta máxima. Além disso, também pode existir o chamado investimento mínimo. Numa emissão follow-on, o fundo vai determinar qual é o preço dessas novas cotas. Normalmente, esse preço é um pouco abaixo. Por exemplo, se o fundo está sendo negociado a R$100, o direito de subscrição pode ser 98, 95, vai depender do fundo. E muitas vezes o fundo determina um investimento mínimo, ou seja, para participar dessa oferta o investidor tem que comprar pelo menos 10 cotas. Porém, na maioria das vezes o investimento mínimo é uma cota. Então, se o investidor exercer o seu direito de subscrição por apenas uma cota, ele já pode participar da oferta. Outra informação importante é com relação à divisão dessas cotas. Essa divisão é chamada de rateio. Então, todos os cotistas do fundo, eles vão exercer o seu direito de subscrição, mas essa divisão vai depender do fundo. E existem dois tipos de divisão ou rateio. O rateio proporcional e o rateio linear. O rateio proporcional vai dividir o número de cotas pelo número de investidores e vai dar uma proporção, um percentual no qual esses investidores vão adquirir cotas. Por exemplo, se o investidor A pediu 10 cotas e o investidor B pediu 10 mil cotas, e se essa proporção for 10%, então o investidor A vai ganhar 10% de 10 cotas, que seria apenas uma cota. Já o investidor B vai ganhar 10% de 10 mil cotas, que seria 1000 cotas. Para tentar deixar essa divisão um pouco mais igualitária,
existe o rateio linear, que é o mais utilizado no mercado de fundos imobiliários. Eu vou colocar aí na tela um exemplo para a gente entender um pouco melhor como é que funciona o rateio linear. No nosso exemplo aqui, uma oferta hipotética de 100 cotas, esse fundo ele vai fazer uma oferta de 100 cotas e ele tem apenas 4 cotistas pedindo essas novas cotas. Então, se a gente ver aqui o pedido dos investidores, a gente vai ver que o investidor A ele quer mais 10 cotas, o investidor B quer 90 cotas, o investidor C 20 cotas e o investidor D quer 120 cotas, ou seja, ele quer mais cotas do que a oferta está sendo feita. Então, o rateio linear ele vai tentar amenizar essa discrepância entre quem quer muita e quem quer pouca cota. Se a gente pegar aqui as 100 cotas e dividir pelos 4 investidores, a gente vai ver que cada investidor vai ter direito a 25 cotas. Então, vamos dividir essas cotas aqui. O investidor A, ele vai ganhar 25 cotas, mas como ele só quer 10 cotas, ele já atingiu o objetivo, então o resto fica para uma segunda rodada. O investidor B, ele vai ganhar 25, o investidor C queria 20 cotas e ele tem direito a 25, então também ele já conseguiu o seu objetivo, e o investidor D, ele vai ter direito a mais 25. Então, se a gente fizer a soma aqui, o investidor A e o investidor C, eles já conseguiram seus objetivos, e sobrou deles 20 cotas. Então vai ter uma nova distribuição, agora dividida as 20 cotas pelos dos dois investidores que ainda querem cotas, e vai ter 10 cotas para cada. Então o investidor B fica com 35 cotas e o investidor D também fica com 35 cotas. Então o rateio linear ele tenta deixar a distribuição mais igualitária para que quem pediu muito não distorça tanto a distribuição. E outro fator importante é com relação ao período de negociação. Nas ofertas públicas, vai ter um período no qual os investidores vão poder negociar seus direitos na Bolsa de Valores. Então, eles podem comprar mais direitos de outros cotistas e vender seus direitos caso queiram. Após esse período, vai ter o período de preferência, que os investidores que detêm os direitos, eles vão poder exercer. Então, eles vão poder dizer que eles querem 10, 20, 30 cotas, quanto eles podem ter de cotas, que vai ser o fator de proporção, que também vai estar no fato relevante. E, finalmente, tem um período da oferta, onde a gente tem que mandar nosso dinheiro para a conta da corretora, deixar ele lá na conta da corretora, até o dia da liquidação, no qual esse dinheiro vai se transformar em recibos de subscrição. Uma coisa interessante, que muita gente se confunde, é com relação aos direitos, os recibos e as cotas. Quando a gente tem cotas de fundos imobiliários, ela aparece na custódia da corretora com o número 11. Então, se eu tiver cotas do fundo hipotético ABCD 11 e eu receber direitos de subscrição, esses direitos vão aparecer na minha custódia também da corretora com o número 12. Então, vai ser ABCD 12. E depois que eu exerço meu direito de subscrição e esses direitos são liquidados, eles se transformam de recibo de subscrição, que vai ter normalmente o número 13, então fica ABCD 13. E só depois de um tempo quando a oferta acaba, que esses recibos vão virar cotas em si. Então tem todo esse processo até esses direitos virarem realmente cotas. Se você tem alguma dúvida sobre subscrição de fundos imobiliários, comenta aqui embaixo. Se esse vídeo trouxe algum valor para você, considere curti-lo e assinar o canal, e até a próxima!